Olá a todos, dando sequência à nossa disciplina de Direito Administrativo, hoje nós vamos falar sobre cláusulas exorbitantes. Tá? São cláusulas exorbitantes, pois possuem a característica de unilateralidade, ou seja, o poder público está numa situação de superioridade ao particular, quando você são prerrogativas que são inerentes ao poder público que não estão presentes nos contratos do direito privado. Tá? As principais características que nós enumeramos aqui para vocês são exigência de garantia, alteração lateral do objeto, manutenção do equilíbrio financeiro, inoponibilidade de exceção do contrato não cumprido, rescisão unilateral, fiscalização, aplicação de penalidades e ocupação provisória. Então, exigência de garantias. Todo contrato realizado com a administração pública, tá, pode ser exigido uma garantia do contratado para a realização de respectivo contrato. Esta garantia vai variar de 5% a 10% do valor, podendo ser ofertada, e esta escolha de oferta é feita pelo contratado, não pelo contratante, no caso da administração pública, é feito por quem está sendo contratado, pode ser feita de 3 formas: caução em dinheiro ou título da dívida pública, devidamente registrado, devidamente lavrado, essa é uma observação que vocês têm que garantir, seguro garantia ou fiança bancária. É uma curiosidade só, não, quando você vai pedir a fiança bancária, ele vai só te dar uma carta de intenção de que você tem, naquele banco específico, uma garantia bancária no valor de X, Y, o valor na qual você deseja o contrato. Pode haver em situações excepcionais, desde que haja uma previsão legal, a não realização de garantias ou a garantia em valores superiores ao contrato, tá bom? Isso tudo vai depender de uma legislação especial. Alteração unilateral. A administração pública, sempre em nome do interesse público, tá? E para melhor adequação daquele contrato no qual ela está sendo realizado, ela pode fazer uma alteração, modificar o contrato para que atenda uma suposição que atenda melhor a população ou atenda melhor cada cidadão na qual faz parte daquela comunidade onde uma obra está sendo feita, tá bom? Essas cláusulas são regulamentares, diz respeito ao objeto do contrato ou à execução de referido contrato. E pode ser feito de 2 formas: qualitativamente, que modificações ou especificações do contrato para melhor adequação, ou seja, a questão de um objeto a ser entregue, olha, isso aqui vai ficar um pouquinho melhor, uma carne, legumes, isso é inerente, tá? Ou uma alteração quantitativa, tá? Quando nós falamos numa alteração unilateral quantitativa, eu tenho 2 coisas a serem preservadas e 2 observações também. Ela pode ocorrer em 2 situações: em até 25%, tá, de acréscimo ou supressão, ou seja, para mais ou para menos, tá, do valor do contrato, em obras, serviços ou compras, desde que atenda os interesses públicos inerentes àquele contrato em especial. Imaginar que nós queremos comprar 1000 canetas, fizemos um contrato para comprar 1000 canetas, tá? E contudo, eu com 900 estou satisfeito. Então a administração pode suprimir, na verdade, essa aquisição de mais 100 canetas, tá? Posso também fazer uma modificação quantitativa em até 50%, né, no valor do contrato em reforma de edificação ou equipamentos. Então, quando eu tratar de reforma, eu posso aumentar em até 50%, quando for uma obra nova, até 25%, apenas para que vocês tenham uma noção exata, correto? Também posso fazer uma modificação
unilateral que nós chamamos nas cláusulas econômicas e financeiras. Sempre para que se tenha manter este equilíbrio econômico e financeiro relacionado entre a administração e o particular. Por que ela pode fazer isso? Se ela suprimiu uma determinada quantia, ela não pode pagar essa quantia na qual ela não venha a receber ou não venha a ser executado no contrato. Então, razão pela qual dá direito à administração pública fazer novamente o equilíbrio econômico e financeiro. Isso tem um nome no direito administrativo, como também tem um nome no direito civil, é o mesmo, tá? É chamado de alias, tá? Que na verdade vocês vão conhecer como teoria da imprevisão, tá? Ou alias econômicas. Isso agora na pandemia vocês estão vendo alguns contratos de locação, inclusive entre particulares, serem novamente reajustados, sendo novamente reequilibrados devido à situação vivenciada, e espero que seja por um curto espaço de tempo, né? Então este alia, né, essa teoria da imprevisão, que nenhuma das partes conseguiu prever esta ocorrência, mas traz desequilíbrio. Imagine eu cobrar de um aluguel, por exemplo, de uma pessoa, de um comércio, na qual ela não está impossibilitada de abrir devido às normas editadas pela municipalidade. Então, a teoria da imprevisão, ou alia econômica, é todo o acontecimento externo a um contrato, tá? Estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, tornando a execução do contrato excessivamente onerosa para o contratado, ou para alguma outra parte, né? No caso do direito administrativo, nós temos alguns alias que a gente vai ter que dar um ênfase aqui, que é o reequilíbrio econômico e financeiro existente. O conceito vocês já sabem, mas não custa nós relembrarmos, né? São os riscos que o particular enfrenta quando contrata com a administração pública. Como nós já estamos especificamente na administração pública, então são riscos que podem ocorrer quando eu contrato com a administração pública. E eu tenho dois tipos de alias aí, o chamado alias ordinário e alias extraordinário, tá? O alias ordinários, quando os riscos são normais, previsíveis, tá? Decorrentes da execução de um contrato, não gera revisão nenhuma de referido contrato, tá? Por exemplo, eu tenho uma situação no meu escritório, uma prestação de serviço, e eu tenho lá, trabalham comigo 10 mulheres, né? Dentre elas, são 3 casadas, podem ficar grávidas? Podem. Então, é previsível que aquela que está casada, né? Não que as outras não possam, obviamente, mas é previsível que aquelas que sejam casadas correm um maior risco de ficarem grávidas. Por quê? Porque às vezes o casal resolveu ter um filho. Então, isso é uma situação perfeitamente previsível. Agora, eu tenho um chamado alias extraordinário, né? Em que os riscos e prejuízos decorrentes da execução do contrato são anormais, são imprevisíveis, gera revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico e financeiro, que, como já foi dito, a própria situação da pandemia é um alia que nós chamamos extraordinário, tá? Na administração pública, eu vou falar para vocês 3 tipos de alias, 3 espécies de alias. Alteração unilateral, tá? Alias administrativo é a primeira alteração unilateral que forma o desequilíbrio entre as partes, a administração e o contratado. Por ele responde a administração pública, deve restabelecer o equilíbrio anteriormente rompido, para mais ou para menos. Como eu posso alterar majorando, também posso alterar diminuindo uma relação, certo? Fato do príncipe é um ato da autoridade não diretamente relacionado com o contrato, mas que repercute indiretamente sobre ele. O tributo é o mais fácil para a gente comentar com vocês, tá? É o que nós chamamos de responsabilidade aqui objetiva do Estado. O que pode acontecer aqui neste fato do príncipe?
Exemplo, eu tenho uma empresa que faz transportes e ele importa determinado produto onde a alíquota custa 0,2%. E eu tenho um contrato perante a municipalidade de São Paulo. Vem o governo federal e aumenta o imposto de importação de 0,2% para 1%. Houve uma majoração substancial? Houve. E essa majoração substancial vai trazer o desequilíbrio entre as partes? Vai. Essa majoração foi criada por uma das partes? Não. Mas foi criada por um terceiro, que no caso é a própria administração, e causou efeito neste contrato específico. Então, é chamado fato do príncipe. E uma terceira hipótese, uma terceira espécie, é chamado fato da administração. Toda ação ou omissão do poder público que, incidindo diretamente e especificamente sobre o contrato, retarda, agrava ou impede a execução. A diferença básica do fato do príncipe e do fato da administração é que no fato do príncipe é uma situação externa, no fato da administração é uma situação interna, ou seja, entre os contratantes, contratado e contratante, tá certo? Inoponibilidade de execução do contrato não cumprido. Nos contratos comutativos, aquele que há uma troca, né? Você me dá o dinheiro, eu lhe dou o bem, né? A administração pública, né? Somente poderá haver a interrupção, suspensão da execução deste contrato após 90 dias de inadimplência por parte da própria administração. Ou seja, nos contratos civis, né, nos contratos particulares, onde impera o direito privado, eu posso rescindir a partir do primeiro instante onde a parte deixou de cumprir, deixou de pagar um aluguel. No caso da administração pública, não. A Lei 8.666, que é a Lei de Licitações e Contrato, determina que eu só posso interromper o contrato após 90 dias de inadimplência da própria administração pública. E aqui eu vou deixar um comunicado que não foi feito nos slides, mas deve ser relembrado por vocês. Se tratar de prestação continuada, coleta de lixo, por exemplo, segurança, eu tenho que pedir uma autorização judicial para fazer a interrupção, tá bom? Por quê? Porque se trata de uma atividade contínua que não pode ser interrompida. Então, se eu fui contratado, eu vou no judiciário, explico a minha situação, o judiciário vai me permitir eu fazer esta ruptura contratual por culpa da administração com indenizações, tá bom? A rescisão unilateral, por culpa do particular, não tem indenização. Porque se o contratado deu causa à rescisão do contrato por não cumprimento do mesmo, por cumprimento parcial, não tenho que se pagar nenhum tipo de indenização. Eu, administração, não vou pagar nenhuma indenização. Não é indenização, mas eu vou pagar, na verdade, aquilo que ele fez. Então, imaginar uma obra que ele devia construir 4 paredes. Ele construiu 2, ele não fez as outras 4. Essas 2 que ele fez deverá ser devidamente pagas, com a ressalva de que eu tenho que ser cobrado de mim, eu contratado, a própria multa. Por caso fortuito ou força maior, uma tempestade, um maremoto, aí não tem como mesmo. Nenhuma das partes foi culpada, então também não tem indenização. Mas a rescisão, quando é dada pela administração pública, por razões de interesse público, ou seja, já não atende mais aquelas expectativas nas quais ela foi contratada, ela pode fazer a rescisão sem problema nenhum. Tem as suas devidas indenizações. Supressão da obra ou alteração além dos limites, ou seja, ela ultrapassa 25% se for uma obra nova, ou se for uma reforma, ela vai precisar de 50%, ultrapassando culpa da administração pública, indenizações. Suspensão da obra por mais de 120 dias com ordem escrita, então a própria administração determina a suspensão da obra por mais de 120 dias, tá? Pode ser feito também a indenização. Atraso superior a 90 dias nos pagamentos devidos, é o que nós acabamos de falar
da rescisão praticada pelo contratado, e pode também acontecer da própria administração não liberar a área para que seja feito a construção, seja feito o trabalho e o serviço realizado. Em sendo assim, o contrato pode ser devidamente liquidado por culpa da administração pública com indenização, tá certo? Uma coisa que eu entendo que até é obrigatória, apesar de ser uma cláusula exorbitante, é a chamada fiscalização. Todos os contratos administrativos devem ser não só fiscalizados, mas acompanhados. Por quê? Por se tratar de dinheiro público, de vindo do erário, tem interesse público presente. Então a fiscalização é uma situação obrigatória, tá? Aplicação de penalidades, Então quando o contratado realiza alguma atividade em descompasso com o próprio contrato, ele pode sofrer advertência, uma multa e ele pode ter a suspensão temporária do direito de participar de licitação. Este caso, o prazo nunca pode ser superior a 2 anos. Uma observação que eu deixei para vocês. As penalidades não são cumulativas, salvo a de multa com outra qualquer. Então, a de multa com advertência, a de multa com suspensão, mas advertência e suspensão não podem ocorrer, tá certo? Eu preciso também deixar claro, e isso vocês já aprenderam, que para eu aplicar uma advertência, para eu aplicar uma multa, ou até mesmo uma suspensão de no máximo 2 anos, eu tenho que abrir um processo administrativo. E este processo administrativo tem que seguir os preceitos constitucionais, ampla defesa, devido processo legal e o contraditório, tá certo? E, por último, e eu já falei isso quando nós falamos em contrato em espécie, eu falei especificamente do encampamento, quando se termina um contrato e necessário aquelas obras permanecerem no local, e o exemplo dado foi a questão das rodovias, isso é um encampamento. Agora nós vamos falar a chamada ocupação provisória, tá? Nos casos de serviços essenciais, vamos imaginar a coleta de lixo, tá? A administração pode ocupar provisoriamente os bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do referido contrato. Caminhão, se tiver caçambas de coleta, as caçambas de coleta, tudo isso a administração pode, temporariamente, até que se resolva este contrato, fazer um negocinho que é determinado como ocupação provisória, tá certo? Na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contrato, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. E mais uma vez, sempre através de um processo administrativo com ampla defesa, contraditório e o devido processo legal. Muito obrigado a todos.